aqui é a Luciana. Vamos dar continuidade à nossa aula 8. Vamos lá? Então, para a gente dar continuidade, vamos relembrar o que a gente viu no primeiro vídeo da aula 8. Então, o que nós vimos? Nós vimos que o verbo em latim possui 4 conjugações. A primeira conjugação, que tem vogal temática a segunda conjugação, que tem vogal temática é longo, a terceira conjugação, que eu coloquei aqui como uma interrogação, mas vocês veem no material de vocês que tem um é breve, que a gente encontra esse é breve no infinitivo, exemplo, legere e capere. Lembraram? E a quarta conjugação, que tem vogal temática i. Além disso, é importante para a gente relembrar que os verbos em latim possuem 2 tipos de tema, ou 2 tipos de aspecto. Tem o aspecto do infectum, que é o tempo inacabado, e o aspecto perfectum, que é tempo acabado. E que esses 2 aspectos, eles têm tempos verbais que seguem o radical, o tema desses tempos, e assim vai. Então, a nossa aula vai ser dividida, né, as aulas da apostila. Uma aula sobre os tempos do infectum e uma aula sobre os tempos do perfectum. Mas antes disso, vamos relembrar o tema do infectum, perdão. O tema do infectum, como que a gente encontra? A gente encontra o tema do infectum por meio do radical de infecto mais a vogal temática. Então, um verbo como o verbo amare, o radical é ame, mais o a da vogal temática que forma o tema ama. O verbo habeo, que a gente tem como infinitivo habere, lembrando que esse é longo. Aí a gente tem o habe, que é o radical, mais o e, vogal temática, que tem o tema habe. O verbo legere já não tem uma vogal temática no seu radical. Então, por isso que tem a interrogaçãozinha. Então, o verbo lego, ele é um verbo que não tem vogal temática, por isso que tem um tracinho aqui no meu exemplozinho. O verbo capere, ele tem um i, tá ligado ao seu radical em alguns tempos verbais, por isso que ele tem aqui, né, como o tema dele seria um tema cap. E o verbo audire tem o i como vogal temática, então o seu tema é audi. Tudo bem? Bom, gente, aqui vamos agora estudar os tempos do infectum, iniciando, claro, pelo modo indicativo. Lembrando que em latim existem 3 modos, como no português: indicativo, subjuntivo e imperativo. Nós vamos ver nessa aula os tempos no modo indicativo e subjuntivo. Já o modo imperativo a gente vai deixar para uma terceira parte, senão o vídeo vai ficar muito longo e muito cansativo. E é isso. Aqui, eu peguei 3 imagenzinhas para vocês meio que fixarem que sempre que for presente, tem aqui a imagem de uma caixa de presente. Sempre que for passado, vai ter aqui esse negocinho aqui que sai a terra, de contar o tempo. E o futuro, a gente vê aqui um foguete, que sempre a gente pode pensar com uma ideia de futuro. E os tempos do infectum, no modo indicativo, que são tempos do infectum, é o presente, o pretérito imperfeito e o futuro imperfeito. Se nós pensarmos em tradução, o presente do indicativo no latim traduz como o presente do indicativo no português. O pretérito imperfeito no latim traduz como o pretérito imperfeito do português. O futuro imperfeito latino, ele vai ser traduzido como futuro do presente no português. Então, vamos lá. Pegando aqui o verbo amo, amare, o futuro imperfeito na primeira pessoa é amabo. Então, a tradução para o português é eu amarei, na voz ativa, e na voz passiva é eu serei amado. Tudo bem? Vamos lá. Então, aqui, vamos para o presente do indicativo. Qual é a estrutura do verbo no presente do indicativo no presente?
a gente tem o tema verbal mais as desinências número pessoais, sejam elas de voz ativa ou de voz passiva. Então, nas páginas 163 e 164 da apostila, tem o paradigma de todas as conjugações, de todas as conjugações na voz ativa e na voz passiva. Eu não vou ler aquilo ali com vocês para não ficar um vídeo maçante, mas vocês consultem lá, havendo dúvidas. Uma coisa que é importante vocês tomarem nota é que, como a terceira conjugação é aquela conjugação que a gente diz que não tem vogal temática, principalmente nas palavras como o verbo lego, legere, vocês têm que atentar para duas coisas. A primeira pessoa é o, que é a desinência número pessoal de primeira pessoa. A segunda, terceira, primeira e segunda, a primeira e a segunda e a terceira do singular e a primeira e segunda do plural tem a vogal de ligação I na conjugação. E a terceira pessoa do plural, a gente tem a vogal U de ligação. Tudo bem? E na quarta conjugação, a gente tem também esse U na terceira pessoa do plural. Então, por exemplo, o verbo áudio, na terceira pessoa do plural, no presente do indicativo, é audiunti. Tudo bem? E o verbo capio, que é de terceira conjugação, é capiunti. Já o verbo lego é legunt. Tudo bem? É só para fixar. Agora vamos para o pretérito imperfeito. No pretérito imperfeito, como que a gente estrutura essa conjugação verbal? Esse tempo verbal, perdão. A gente vai utilizar o tema de infectum ou radical de infectum, mais a desinência ba, mais a desinência número pessoal. Na primeira e na segunda conjugações, a gente utiliza somente a desinência ba. Por exemplo, amabam, amabas, amabati. Aí vai. Já quando a gente está na terceira e quarta conjugações, a gente utiliza a forma eba. Então, legeba, legebam, legebas. Ou capiebam, capiebas. Audiebam, audiebas. Tudo bem? Eu só dei o exemplo na voz ativa. Na voz passiva, a mesma coisa, é só mudar as desinências. Tudo bem? E uma outra coisa, para vocês consultarem os paradigmas da conjugação. Na página 165, voz ativa. Na página 166 do material de vocês, a voz passiva. Bom, vamos aqui então para o tempo futuro imperfeito. O tempo futuro imperfeito, no latim, possui duas estruturas diferentes. Uma estrutura para os verbos de primeiro, onde eu encontro os modelos de conjugação do futuro imperfeito na apostila. A voz ativa você encontra na página 166 e a voz passiva na página 167. Só que é importante uma coisa importante para vocês verem na hora de fazer um exercício, na hora de conjugar o verbo que seja de primeira e segunda conjugações no futuro imperfeito na voz passiva. Há uma mudança de vogal devido à desinência ris. Tudo bem? Então, a segunda pessoa é amabis. Quando vai para a voz passiva, vira amaberes. A segunda pessoa da segunda conjugação, na voz ativa, é monebis. Quando vai para a voz passiva, vira moneberes. Por quê? Porque o I diante de R, ele passa a E. É uma mudança que a língua latina tem. Tudo bem? Na apostila está explicado mais bonitinho, mas é só para vocês atentarem para isso. O I diante de E vai virar... Desculpa, o I diante de R vira E na voz passiva. Tudo bem? É isso. Aqui,
Agora vamos ao modo subjuntivo. Bom, vamos então à estrutura do presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo tem duas estruturas. Tem uma estrutura ou uma desinência modo temporal para os verbos de primeira conjugação e outra desinência modo temporal para os verbos de segunda, terceira e quarta conjugações. Se vocês pararem para pensar, é a mesma estrutura do português, que no português existe uma desinência modo temporal para a primeira conjugação e uma desinência modo temporal para a segunda e terceira conjugações. Vocês lembram qual é? Então, para a primeira conjugação, a desinência modo temporal é e. No latim é a mesma coisa. Para a segunda e terceira conjugações no português, a desinência é a. No latim é a mesma coisa. Só que o que varia? O latim tem 4 conjugações. Então, a segunda, terceira e a quarta conjugações latinas têm como desinência modo temporal a desinência a. Tudo bem? Eu vou ler o que está escrito aqui para ver se vocês não se enrolam, nem eu. Então, primeira conjugação, a gente vai utilizar o radical de infectum mais a desinência e mais as desinências número pessoais, seja de voz ativa ou de voz passiva. Para os verbos de segunda, terceira e quarta conjugações, a gente vai utilizar o tema verbal mais a desinência modo temporal a mais as desinências número pessoais ou de voz ativa ou de voz passiva. Tudo bem? Onde eu encontro o paradigma desse tempo verbal? Voz ativa, tá? E tem a tabela na página 171. Voz passiva, tem a tabela também na página 171. Então, eu aconselho, vão lá consultar para poder ver o esquema bonitinho para fazer as atividades quando forem propostas. Bom, vamos então agora ao tempo pretérito imperfeito do subjuntivo. Como é a estrutura desse verbo? A estrutura é o tema verbal, que é o radical mais a vogal temática, que esse é o tema verbal. A desinência modo temporal, re, mais as desinências número pessoais, que podem ser de voz ativa ou de voz passiva. E onde que a gente encontra o modelo para consultar? A voz ativa a gente encontra na página 172 e a voz passiva também na página 172. Tudo bem? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. O verbo, vamos pegar aqui a terceira pessoa do plural do verbo lego. Então, é legeremos. Se fosse o verbo hábil, haberemos. E assim vai, tudo bem? Se fosse a voz passiva, seria legeremur. Ou então, haberemur, pensando só na primeira pessoa do plural. Tudo bem? E aqui nós encerramos essa videoaula. No próximo vídeo a gente vai ver o modo imperativo e o verbo sum nesses tempos do infectum, no presente do indicativo, no pretérito imperfeito do indicativo, no futuro imperfeito do indicativo, no presente do subjuntivo e no pretérito imperfeito do subjuntivo. Tudo bem? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Aqui para encerrar, tem aqui o meu Bitcoin, dando tchauzinho para vocês e até o próximo vídeo. Espero que eu possa ajudar vocês. Um beijo. Tchau, tchau.